Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje gravando Lucas capítulo 17, diz assim essa palavra. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Sabe esses escândalos que a gente ouve falar? De pessoas que pregam o evangelho, de pessoas que são consideradas crentes e que de repente causam uma decepção, um escândalo, um pecado. Essas pessoas estão sendo aqui citadas pelo Senhor Jesus. Diz assim: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Porque os escândalos encorajam as outras pessoas a pecarem. Porque elas dizem, bom, se ele que está na igreja, se ele que confessa o nome de Jesus, se ele prega para tantas pessoas e faz isso, por que eu não vou fazer também? Então, o escândalo realmente é muito sério para aquelas pessoas que cometem tais escândalos. Porque elas impedem pessoas de irem para Jesus e algumas elas tiram da presença do Jesus, porque muitas se escandalizam a ponto de deixarem de ouvir a palavra, de deixarem de frequentar os templos do Senhor, de frequentar o lugar que é a igreja de Cristo nessa terra. Ai deles, diz essa palavra. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser a você, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Perdoar 7 vezes é para aqueles que pedem perdão. Amém? Você tem que perdoar? Sim, se o perdão for pedido a você. E ele respondeu, diante disso, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque é muito difícil cumprir todas essas palavras que Jesus estava dizendo naquela época. Era olho por olho, dente por dente. Tomou, levou. Então agora você imagina Jesus mudando toda essa característica, ensinando uma coisa que era muito superior à lei, que era a graça. Muito difícil para aqueles apóstolos naquele tempo entenderem, aceitarem e obedecerem essa palavra. Até hoje é difícil, mesmo a gente estando ouvindo isso há muito tempo, de que é assim que nós temos que agir, que é assim que é o correto, mas é sempre muito difícil. Então os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Que o Senhor hoje possa aumentar a sua fé, porque precisa de muita fé para nós não nos escandalizarmos com escândalos que acontecem no nosso meio e para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem todos os dias. Amém? Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, vocês poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Nada é impossível àquele que pode crer. Qual de vocês que tendo um servo, que esteja arando ou que esteja cuidando de ovelhas e que lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e assente-se para comer? Não, pelo contrário, você não dirá, você dirá, prepare para mim o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Ele só fez aquilo que foi pedido. Ele só fez aquilo que ele tinha que fazer. Ele só fez a obrigação dele. Assim também vocês, quando vocês tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, vocês devem dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o nosso dever. Quando se trata da obra do Senhor, procure fazer muito além daquilo que lhe foi pedido. Se você fizer o básico, se você fizer só o mínimo, que valor que tem?
Você é servo, você tem que fazer. Faça mais, faça além, impressione o Senhor Jesus com suas atitudes, com as coisas que você faz. Não fique no básico, não fique no ralo, mergulhe no fundo, conheça essa palavra a fundo, mergulhe nas águas do Espírito. Aleluia! Assim também, vocês quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, vocês vão só dizer, nós somos servos inúteis, só cumprimos o nosso dever. Bom, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Jesus estava caminhando, indo até a Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a uma certa distância. Os leprosos não podiam se aproximar das pessoas, porque eles tinham que andar até com um sininho avisando que eles eram leprosos, porque a doença era muito contagiosa. Então eles tinham um lugar isolado para ficar, eles não podiam se achegar perto das pessoas que não estavam contaminadas, né? E eles gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, de longe, hein? E ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles estavam indo mostrar-se ao sacerdote, como Jesus havia ordenado, eles foram curados. Aí um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, não era judeu, hein? Era de Samaria, era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Ai, ai, ai. O pecado é uma lepra. O pecado, ele nos contamina e ele contamina aqueles que estão próximos de nós. Por isso que o Senhor, naquele tempo, os leprosos tinham que manter uma certa distância. Mas o Senhor os purificou. O Senhor fez com que eles ficassem limpos. E quantos voltaram para agradecer? Só um. Você está entre os 9 que foram purificados do seu pecado, da sua lepra, mas não voltaram a agradecer ao Senhor. Quem sabe o Senhor te curou de uma doença, quem sabe o Senhor te curou de algum mal, de alguma depressão, e você não voltou para agradecer ao Senhor. Você fez como aqueles 9 leprosos, seguiu o seu caminho. Mas esse não, esse voltou para agradecer. E esse com certeza ficou aos pés de Jesus para sempre. Você é um dos 9 ou você é esse o que voltou para agradecer? Amém? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Olha Jesus mostrando, né? Porque ele veio para os judeus e na verdade quem voltou para agradecer não era judeu, era estrangeiro, era samaritano. Nós somos os estrangeiros que Jesus salvou e nós voltamos para agradecer ao Senhor. Amém? Certa vez, então ele lhe diz, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aleluia! Que a sua fé te salve, meu irmão. Que a tua fé seja hoje usada para a sua salvação, porque todos nós precisamos muito dessa salvação. Dessa vez sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Olha as perguntas, né? Quando que virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de forma visível. E nem vai dizer, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós. Jesus, naquele momento, estava entre eles. Depois disse aos seus discípulos, vai chegar um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Chegará um tempo em que nós desejaremos muito ver um dos dias em que Jesus esteve nessa terra, mas nós não veremos. Eles dirão a você, lá está ele, lá, Jesus está ali, é o Cristo, ou está aqui. Não se apressem em segui-los. Muito cuidado. Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está lá. Não se apressem em segui-los. Observe. Tenha sabedoria, porque o Filho do Homem, no dia que ele voltar, ele vai ser como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Todos verão.
A volta do Filho do Homem, todos verão. Aleluia? Então, cuidado com os falsos cristos que iriam aparecer, é o que Jesus estava alertando. Mas antes é necessário que ele sofra muito, como verdadeiramente ele sofreu, e que ele seja rejeitado por essa geração. As gerações que têm rejeitado o Senhor Jesus, e a última geração, antes dele voltar, será a que mais vai rejeitá-lo. Será inclusive aquela que voltará a perseguir a igreja do Senhor, porque nós falaremos coisas que eles não estão a fim de ouvir, que eles vão dizer que está ultrapassado, que nós somos retrógrados, fundamentalistas, e que essa coisa de pecado não existe, para nós pararmos de falar bobagens. É isso que vai acontecer no final dos tempos, se é que já não está acontecendo, né? E assim como foi nos dias de Noé, como é que foi no dia de Noé? Noé fazendo a arquinha dele lá, fazendo a arca, construindo e avisando, olha, vai vir, ele vai chegar, o dilúvio vai chegar, o dilúvio vai chegar. E eles deram bola? Não. Continuaram nos seus pecados, nos seus delitos, casando-se, dando-se em casamento, pouco ligando para o que o Noé está falando. E assim também será nos dias do Filho do Homem. Antes de Jesus voltar, vai haver uma total indiferença a essa palavra. Vai haver os que estarão firmados nela, mas aquele que não tiver firmado vai estar tão longe dela, que ele não vai conseguir ouvir uma palavra que você vai dizer. O povo vivia comendo, ele está falando dos tempos de Noé, vivia comendo, bebendo, casando, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que nós entrarmos na arca. A arca é Jesus, que vem buscar a sua igreja. Esteja nessa arca, viu? Porque o dia do dilúvio você não sabe quando vai chegar, e o dia da volta de Jesus você também não sabe, mas você vai ver sinais, você já está vendo esses sinais. Então veio o dilúvio e destruiu a todos, Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Ló também, o povo comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, nem aí, e sendo avisado, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim como foi nos tempos de Noé, assim como foi nos tempos de Ló, também será na volta de Cristo Jesus. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro da casa. Como a mulher de Ló olhou para trás, né? Semelhantemente, também quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Corra, não olhe para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. O Senhor falando, lembra da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida, vai preservá-la. Aleluia! Que nós possamos ter o entendimento de entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque essa é a única forma de preservar a nossa vida, é morrendo para nós mesmos, morrendo no nosso pecado, morrendo na nossa injustiça, morrendo na nossa soberba, é que nós vamos encontrar a vida eterna. Eu lhes digo, naquela noite, olha o arrebatamento, 2 pessoas estarão numa cama, uma vai ser tirada, a outra vai ser deixada. Mulher crente, marido descrente. Marido crente, mulher descrente. 2 numa mesma cama, um vai subir, o outro vai ficar. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, trabalhando juntas. Naquela época, moer trigo era sinal de trabalho, né? Uma será tirada, a que cria, né? Aquela que criou. E uma será deixada, a que vai ficar para viver a grande tribulação. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Onde isso, Senhor? A pergunta. Eles perguntaram e ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, você vai começar a observar todos os sinais. Isso são os abutres, né, que estão se ajuntando sobre o cadáver. Verdadeiramente isso vai acontecer. Nós cremos muito na volta de Jesus. Nós cremos no arrebatamento, nós pregamos o arrebatamento da igreja, que acreditamos que não vai passar pela grande tribulação, mas aqueles que ficarem, que ouviram esse evangelho,
mas que não se arrependeram, terão um caminho muito mais árduo a trilhar para conseguir a salvação do que nós, que ainda podemos livremente escolher dizer sim ao Senhor Jesus. Diga sim ao Senhor Jesus, vá buscá-lo, vá segui-lo, encontre um lugar onde o nome dele é glorificado e finque seus pés lá. Coloque-se lá como uma árvore plantada ao lado dos ribeiros, para que a sua raiz seja sempre regada e você fique firme e não esmoreça. Amém? Amanhã nós estamos de novo aqui com Lucas capítulo 18. Esse capítulo eu achei bonito, porque além de contar um milagre do Senhor Jesus, fala também sobre a volta do Filho do Homem para buscar a sua igreja. Amém? Um abraço e até amanhã.